Bem, senhoras e senhores, bem-vindos então a esse nosso encontro para explicarmos um pouco mais e discutir, até darmos algumas ideias sobre algumas orientações práticas, tanto para algumas aulas de campo, algumas vivências, algumas experiências voltadas à organização de eventos, tanto esportivos como também recreativos. Algumas ideias, algumas dicas de como podemos então estar elaborando algumas estratégias práticas, tanto para vocês que vão fazer aí os seus estágios, como também para vocês que buscam desenvolver, então, aperfeiçoar essa prática, que é muito comum do professor de educação física, que é justamente elaborar um evento esportivo, elaborar um evento recreativo, seja para funcionários de uma empresa, para um clube pré-desportivo, para um camping, para um ambiente de lazer, como um resort, por exemplo, como podemos pensar aí algumas práticas voltadas à recreação e lazer e principalmente na organização desse evento esportivo, desses eventos então recreativos. Pensamos então numa prática que possa envolver ali um tempo médio entre 2 horas até 3 horas, tanto o momento seu enquanto professor, depois o momento dos seus alunos, das pessoas que vão estar participando com você, para que elas possam também contribuir de alguma forma, dar ideias, trazer sugestões de alguma maneira. E pensamos então numa prática dessa, simplesmente feita numa grande sala de aula, com os espaços um pouco mais abertos, até as cadeiras podem estar organizadas aí num semicírculo, por exemplo. E pensamos em alguns materiais para essas atividades, como um quadro negro, ou um quadro branco mesmo, para poder realmente fazer alguns rabiscos, poder fazer um tipo de pontuação dos times, um projetor, internet no local para que possa então acessar até algumas músicas, caixa de som, talvez colocar mesmo alguns copos plásticos para que possam desenvolver algumas brincadeiras, fita crepe, rolo de barbante, tesoura, alguns canetões, bolinhas de tênis de mesa para desenvolver algumas práticas, uma jarra de água, por exemplo, algumas bexigas e de repente até um quiz de perguntas e respostas, com uma lista para algumas brincadeiras ou perguntas e respostas daquilo que é pertinente ao grupo ao qual você está então acolhendo, o grupo que você está então ali atendendo. E pensamos até como um resumo de atividades, podemos pensar nisso, primeiramente reunir o grupo num momento informativo sobre a disposição de banheiros, disposição de águas, depois dividir esse grupo em equipes equivalentes numericamente, para realizar então uma gincana. Essa é a proposta principal. O desenvolvimento então, de uma gincana, onde basicamente algumas provas seriam executadas nessa gincana, como primeiramente um quiz de perguntas e respostas, depois um nó humano, um trabalho com mímicas, uma brincadeira de copos, uma atividade de prova de caneta, por exemplo, para trabalhar a coordenação motora e o trabalho cooperativo. E por fim, uma entrega de uma premiação daquele grupo que mais se destacou, daquele grupo que mais então ali se desenvolveu. Um intervalinho ali de uns 5, 10 minutos para uma água, até de repente deixar até uma garrafa de café para que os alunos possam, então, de repente tomar um cafezinho e voltar, então, para que eles possam, então, agora dar um pouco de si daquilo que eles trazem também como bagagem, como repertório daquilo que ou são estudantes que já estão lendo textos, assistindo vídeos, tendo encontros para explicação sobre o assunto, ou mesmo outros alunos que também tiveram algumas vivências, algumas sensibilizações então com você como um futuro professor, por exemplo, da área da educação física, E depois essa prática discente ela acontece e por fim esse desfecho num grande centro do espaço para justamente ter esse feedback seu enquanto professor, seu enquanto orientador, enquanto tutor desse grupo. Então, nesse momento informativo, reúne-se esses estudantes, é muito importante que tenha uma lista de presença para certificar realmente quem veio, tira-se uma foto até para registrar esse momento do coletivo e então carimba-se essa ficha daquilo que os alunos às vezes até trazem para a proposta, daquilo que talvez você como professor já tenha acordado com eles enquanto acadêmicos.
Então você posta, você justamente entrega essa ficha e justamente faz esses devidos então carimbos ou então assinaturas de fichas de frequência. Quando falamos da gincana, né, logo após esses 5 minutos de momento mais informativo, temos então uma gincana que possa durar ali então em torno de uns 10 minutos, onde você divide, né, os grupos e organiza a sala, ou tendo como materiais algum durex, TNT, algumas fitas coloridas, por exemplo, onde com isso identifica-se o grupo. Até pode ser um colete, né, coletes coloridos que identifique equipe azul, equipe vermelha, por exemplo. E organiza-se a sala, né, deixando realmente esse círculo para que os alunos possam então fazer a disposição e tendo no quadro branco, por exemplo, um grande placar para que possa então, né, das 5 provas, então ver a cada equipe quantos pontos foram dados então para cada tipo de prova, então depois soma-se as suas devidas pontuações. Para a prova de quiz, por exemplo, já se tem preparado uma lista de perguntas e respostas, com o foco justamente motivar os alunos a responderem algumas questões que foram elaboradas sobre alguns temas. Por exemplo, quando pegamos alunos da própria educação física, uma lista de perguntas e respostas sobre esporte, falando de suas regras, né, falando das Olimpíadas, falando da Copa do Mundo, ou algumas especificidades dos atletas em si. Quando falamos da atividade física, né, voltada, por exemplo, algumas perguntas voltadas à fisiologia, ou anatomia humana, ou ao treinamento esportivo, biomecânica e tantas outras que podemos estar relacionando a essa temática voltada então à atividade física. Ou outra lista de perguntas como curiosidades diversas, tanto sobre cinema, histórias da cidade, né, a qual pertence, ou outro assunto então que seja pertinente do ponto de vista histórico, né, mesmo tanto a nível local ou mesmo aí nacional. E nisso faz-se um sorteio, né, de quem irá começar, uma equipe A, né, ou equipe B, né, um pedra, tesoura ou papel, por exemplo, um jockey em pô, né, quem vai começar então a prática, e escolhe-se um representante, né, para responder de forma escrita aquela folha especialmente. Lê-se as perguntas e peças que as equipes em comum acordo respondem então por escrito numa folha. E após alguns segundos então peça-se para que as duas equipes então, né, ao mesmo tempo levantar a folha então com as respostas. E quem responder certo, naturalmente, marca o ponto. E ao final, e daí dessa prova, a equipe que mais tiver acertos com a soma, né, das atividades, ganham então, por exemplo, 10 pontos, né, nesse placar. Uma segunda prova, agora até para movimentar um pouco mais, né, ali os participantes, temos então a prova do nó humano, também com um tempo que não ultrapasse 10 minutos de atividade. É uma prova muito interessante porque não utiliza nenhum material, né? Com o foco principal que é estimular a ação coletiva, estimular a atenção, né? Até para nós entendermos as nossas limitações também corporais. E a atividade é muito interessante porque onde os integrantes eles devem então dar as mãos, né, para os colegas que estiverem então no seu lado. Então une-se os colegas em grupo e cruzam-se essas mãos, e quando todos então estiverem segurando, né, as mãos um do outro, a brincadeira então tem-se o início. O grupo então deve buscar algumas estratégias, né, para desatar esse nó entre as mãos, né, que vão estar ali presas, e o foco justamente é não soltar as mãos. E uma atividade que ela deve ser então adaptada conforme também as limitações identificadas no grupo, né? E você, mesmo como o professor, deve ter essa sensibilização e também vence o grupo que desatar o nó primeiro, né? E uma atividade aí também que possa ter aí uma pontuação específica para isso. Uma outra prova, né, a prova da mímica de personagens, com um tempo aí também de 15 minutos, 20 minutos no máximo, onde desenvolve-se uma lista com personagens de filmes, então pode ser desenhos animados, ou filmes, né, ou séries que estão em evidência, também com foco em oportunizar que os alunos se expressem corporalmente, né, desenvolvam, por exemplo, a mímica do Buzz Lightyear,
né? Ou a mímica do Woody, ou a mímica do Shrek, ou a mímica de um personagem como Piratas do Caribe, né? Enfim, desenvolver algum tipo de mímica que faça alusão então à questão do cinema e aí desenvolvendo essa proposta da expressão corporal. Também as equipes, nesse caso, ela deve escolher então entre 4 a 5 integrantes de cada grupo para fazer essa mímica. E aí o primeiro participante sorteia uma caixa, uma sacola, né, com papel, um primeiro personagem, tira-se então esse personagem. E na sequência, né, ele vai ter 1 minuto ou cronometrado. Eu gosto muito de usar, por exemplo, eu não tenho aqui em mãos, mas uma ampulheta para justamente marcar o tempo de 1 minuto, a qual esse grupo então vai ter aí o seu tempo para desenvolver, então para elaborar e adivinhar essa devida prática. E se a equipe, né, que estiver ali presente tentando adivinhar, acertar, marca então o ponto. Na sequência, a próxima equipe e assim sucessivamente uma após a outra e vence naturalmente a equipe, né, que tiver o maior número de acertos possíveis. E aí, todos esses materiais também irei deixar aqui na descrição, né, do nosso vídeo, para que vocês também tenham acesso a esse documento em PDF, tanto com os vídeos ali anexados, de como que essas atividades, né, para a promoção de um evento esportivo e recreativo, ela possa então estar desenvolvendo. Uma quarta atividade é a brincadeira então dos copos. Essa brincadeira dos copos também com um tempo de 15 minutos, no máximo 20 minutos, onde os alunos pensam assim então em 20 copos de plástico, com, né, esses 20 copos de plástico enfileirados e 2 bolinhas de tênis. Então coloca-se 10 fileiras de cada lado e uma jarra com água com umas 20 bexigas, por exemplo. Com o objetivo aí com isso é promover uma brincadeira, né, com esses materiais mais simples que possam ser adaptados em diversos ambientes, trabalhar a nossa concentração, trabalhar a nossa coordenação motora. E o foco dessa prática é justamente, nós temos tanto um jogo da pirâmide dos copos, onde os alunos têm que, num tempo específico, desenvolver a pirâmide com os copos, depois assoprar, né, uma bolinha de tênis de mesa sobre os copos com água, ou seja, coloca-se os copos com água alinhados, né, e com a água justamente rente, para a medida que eu for soprando a água, ela possa estar então deslizando nesse copo. À medida que eu perceba que um copo está mais baixo, eu vou lá com a minha jarra de água, abasteço mais um pouquinho e tento deixar o máximo nivelado possível para que o meu sopro ele possa então deslizar a bolinha até o final. E também uma outra atividade é justamente derrubar os copos, né, com o ar da bexiga em si, ou seja, eu pego uma bexiga, um balão e encho esse balão e o ar dessa bexiga eu vou derrubando então esses copos. Também uma outra atividade que trabalha justamente a concentração e essa coordenação motora. E a equipe então deve escolher 3 alunos, e aí é muito importante, de preferência, né, que não tenham participado de outras brincadeiras, para que todos os alunos então possam executar as tarefas, né, numa certa sequência, e também vence a equipe, né, que somar entre todos os participantes ali o menor tempo e desenvolver realmente com o menor time, né, menor tempo de execução das tarefas em si. Depois disso, uma prova que é uma prova da caneta. Essa é uma das minhas preferidas, porque justamente com um tempo ali que você pode executar em 5, no máximo 10 minutos, onde você coloca-se 2 folhas de sulfite coladas, né, na mesa e 2 canetões com barbantes então, né, e uma tesoura, onde o foco também desse trabalho, o objetivo dessa tarefa é trabalhar a coordenação motora fina, é trabalhar a paciência, trabalhar o próprio equilíbrio, com atividades onde também divide-se a própria equipe, e a equipe deve então escolher 4 alunos, também de preferência que não foram ali em outras atividades, para executar então essa tarefa voltada à concentração e a coordenação motora fina. Os participantes então devem escrever, né, cada um segurando num barbante e a caneta presa por esses barbantes no meio. E à medida que os alunos vão ter que escrever então uma palavra com 4, 5 letras que vão representar uma emoção, como alegria, como entusiasmo,
como paixão, por exemplo, que possam então fazer uma alusão à emoção e com uns 4 a 5 letras, ou mesmo uma profissão, pode ser educação física, fisioterapia, né, nutrição, ou uma cidade, Itajaí, Balneário, Navegantes. Escrever, enfim, uma cidade, uma dessas com 5 letras, então, que vão expressar esses devidos caracteres, e também vence a equipe com isso, que somar entre a execução das 3 palavras um menor tempo de execução. Sempre as tarefas têm essa pegada de desenvolver uma prática que tenha então um menor tempo de desenvolvimento. E nisso, depois que essas 5 atividades foram desenvolvidas, tem-se um ranqueamento, né, dos maiores pontuações e verifica-se então a equipe que ganhou, entrega-se com isso uma premiação para o grupo, né, e um breve intervalo de água ali por uns 5, 10 minutinhos, uma água, um café, né, e ir ao banheiro, para que os alunos possam então se recompor e trazer agora aquilo que eles têm também de melhor, daquilo que eles já estão estudando, ou outros alunos, né, que já vivenciaram alguma prática e possam trazer, né, para o grande grupo, utilizando como materiais projetores, quadros, né, a própria mesa, os alunos que possam, né, estar ali presentes e aí desenvolvendo algumas ideias ou atividades. Por exemplo, quem é do bacharelado da educação física, trazendo atividades voltadas a experiências com corrida de rua, né, pensando em grupos como adultos ou experiências com festivais de dança, né? Quando pensamos em grupos de danças de academias, por exemplo, os alunos que têm essa maior vivência, né? Grupo de dança de academia, ou outros alunos que tenham uma experiência com um campeonato de futebol, né? E aí pensando também em escolinha de futebol do próprio município, daquilo que eles trazem, têm experiência e vivência com escolinha do futebol no município, ou recreação para a terceira idade. Às vezes o aluno tem experiência, né, da recreação para a terceira idade, traz isso, né, para o grande grupo e socializa-se as suas experiências, aquilo que trazem então de repertório, ou outros alunos que têm experiência com a licenciatura, com a área escolar, com o ambiente mais formal, né? Desenvolvi um passeio ciclístico na minha quadra da minha escola, da minha creche, né, com os alunos da escola e bem como ali os seus familiares. Ou uma colônia de férias que de repente eu participei e também desenvolvi com crianças ali de 6 a 10, 12 anos, ou o dia do estudante que eu desenvolvi, né, o dia da brincadeira na escola, que eu pensei então numa prática, né, pensando em ali já adolescentes, por exemplo, de 13 a 16 anos, enfim, a experiência que você enquanto aluno tenha, que possa estar socializando e compartilhando aí com os demais, para que esse ambiente, né, voltado à organização de eventos esportivos e recreativos tenha então uma grande troca, tenha então uma grande socialização. E depois que os alunos trouxeram todos esse arcabouço então de ideias, né, junta-se esses alunos e num tempo ali também no máximo 5 minutos, né, tem esse momento de agradecimento, né, esse momento de parabenização. Os alunos então formalizam, podem até formalizar, trazendo esse projeto numa cartaz de cartolina, né, trazendo essas ideias do que podem estar desenvolvendo e apresentando numa cartolina, e você como professor, né, prestigiar com uma foto, né, para ter como registro daquilo que os alunos realmente trouxeram e realmente está realmente valorizando aquilo que o aluno traz, né? E depois justamente fazendo esse feedback final, trazendo a importância da apresentação com uma oralidade, né, a postura, o tipo de linguagem adequada conforme o público-alvo que eu estou desenvolvendo, né, comentar alguns detalhes que sejam convenientes, a própria profissão em si, né, o que se espera, né, do profissional de educação física para a temática de organização de eventos e o que o mercado em si exige desse futuro profissional, seja da licenciatura ou mesmo do bacharelado. Já, senhores, realmente agradeço aí vocês por terem clicado nesses materiais e compartilhado aí com os seus amigos, certo? E se você não é inscrito aqui ainda no canal da Uninterpolo de Itajaí, se inscreva para que você receba sempre na playlist, né, a qual você já deve ter aí salvado as suas devidas notificações. Joia? Encerro com vocês aqui e vejo vocês então em próximos encontros. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.